Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, professor e jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Narrativas Ficcionais como forma de redução da desigualdade, o preconceito e a discriminação na série The Good Doctor, O Bom Doutor. Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica orientada pelo professor Dr. João Batista Freitas Cardoso. E conosco a sua autora, a Giovana do Carmo de Melo e Silva e Oliveira. Tem muito nome e muita presença. Obrigado, viu, Giovana, pela sua presença. Primeira questão que eu queria abrir é que, assim, esse programa, ele tem vários tentáculos, né? Então, a gente fala sobre estudos de doutorado, de mestrado, de graduação, de iniciação científica de ensino médio. No seu caso, é um trabalho de iniciação científica de graduação, já que você é uma aluna de jornalismo. Então, eu queria saber como é que foi a tua experiência, por que você foi fazer a iniciação e se isso contribuiu de alguma forma para você pegar um gostinho pela pesquisa, para você melhorar a sua performance como aluna. Olha, contribuiu. Vou começar pela última. Contribuiu bastante, porque eu sempre busco os temas que estão nos editais para ver se eu faço outra. Tô querendo, assim, apesar de que ano que vem tem o TCC. Mas eu gostei muito, ajudou, né, a ter essa parte da pesquisa, querer fazer mais. Eu acho que já eu que fiz monografia, fiz TCC já no 9º ano. Então eu já venho dessa linha de sempre fazer alguma pesquisa em algum momento. E é um tema que eu gostei muito de trabalhar. Eu sempre gosto. Eu tenho familiares, né, deficientes intelectuais. Então, para mim foi maravilhoso. Então, esse que um passarinho me contou que essa temática não tinha sido a primeira opção. Até porque você não pegou o começo da história, você substituiu uma aluna, não é isso? Do nada, eu fazia optativa com a Priscila Perazzo, e aí ela manda alguém para substituir que estava precisando. E aí, então, eu nem sabia muito como era a iniciação científica na USC, tinha vontade, mas não entendia tanto. Aí eu falei, vou ver como é. E aí deu certo. Aí, antes era da Malhação, tema, e eu não conhecia. Eu sou mais das séries americanas, né? Brasileira faiu. Então ele acabou deixando, porque ele queria, como tema inicial, tinha que ser algo brasileiro, mas eu não tinha nenhuma série brasileira que pudesse se encaixar nas pesquisas que ele já tinha, né? O professor. Vários, ele também faz nas 5, pelo que eu lembro. E aí eu já tinha assistido o The Good Doctor, e aí por isso ele falou, tá bom, você já conhece, é melhor algo que você já conhece pelo tempo que você tem. Sim. Conhecer algo e aí ia ser mais difícil. Agora, o The Good Doctor. Então, agora, para quem não conhece The Good Doctor, né, o Bom Doutor, né, a Globo saiu como Bom Doutor, mas a gente conhece como The Good Doctor no Globoplay. Dá uma palhinha aí, sem spoiler, óbvio, né? Como é essa série, do que fala, o que acontece, por que você escolheu isso? The Good Doctor é o principal, que é a história do personagem principal, que é o Shaw. E o Shaw Murphy, ele tem autismo e também a síndrome de Savant. E o que acontece? Ele tem um dom de anatomia. Então, acho que a parte mais legal da série é quando ele descobre um diagnóstico, que aí ele imagina todas as séries, tem a parte da memorização. Então, é basicamente isso. E aí a série e tanto a pesquisa se baseia no autismo dele. Ele é um médico autista ou ele é um autista médico? Todas as mudanças, essas nuances, foi o que a gente estudou na pesquisa. Até porque a doença, né, o TEA, né, que eles falam que é o transtorno do espectro, até a palavra espectro diz que pode ser amplo, né? Então, no caso dele... Tem casos leves, tem casos graves. E, normalmente, quando está retratado, né, a gente, quando se retrata na mídia, pega mais esses casos com genialidade, que acaba, inclusive, sendo um estigma. Sim, agora você é uma aluna de comunicação, de jornalismo, seu orientador é da área de semiótica, de jornalismo. O que exatamente vocês analisaram nessa série? Foi a série toda? Foi um capítulo? Foi um trecho? O que você conseguiu extrair e de que forma? Estudar a análise inteira, a série inteira não tem como. Então a gente tinha, se eu não me engano, 2 ou 3 temporadas. A gente pegou 2 cenas. Entre os 6 primeiros episódios da primeira temporada e entre os 6 últimos episódios da segunda temporada, pra ter uma lógica de escolha. E aí, dentre esses episódios, eu escolhi um que tivesse uma cena meio que marcante das características do autista para definir
se essa cena tem estigma, se tem lutas contra o preconceito. Então a gente foi pegando cada sinal. Acho que uma coisa que me marcou muito, que eu aprendi, é que na série americana nada é em vão. Se tiver um vaso de flor, tem um significado. Então foi uma coisa que eu aprendi em The Good Dog. Então a gente analisa um cubo que aparece numa cena que ele aparece ali desfocado, mas ele tem um significado. E o que você encontrou de positivo e de negativo nesses episódios em relação à temática autismo? O foco era o preconceito ou a dificuldade de comunicação por causa da deficiência? A dificuldade. Eles abordaram bastante elementos, né? Tem a sistematização, de sempre querer ter a coisa do mesmo jeito. Por exemplo, uma das cenas que eu analisei se chama no episódio Encanamentos. Então ele tá desesperado para achar uma chave de fenda. E ele faz uma lista dos itens que ele levou na reforma. E ele replica no apartamento gigante um ônibus que ele viveu quando era meu irmão. Então eles têm muita sistematização de ser sempre a mesma coisa, de ficar ficcionado com objetos. E a série retrata bastante isso. E aí, no final, a gente define que tem 2 pontos. Tem o ponto de quem tá do lado do Murphy, de quem defende ele. E tem ponto de quem não tá, obviamente. Mas o maior erro, assim, da série é que ele não tenta... Ele tenta consertar o autismo, não, tipo, aceitar como ele é. Então, sempre tá os personagens... o Murphy tem que ser assim, não pode fazer isso. E vai nessa dualidade sempre, nas cenas e na série inteira. Que a gente faz uma abordagem geral a partir das cenas que a gente analisa. Agora, é claro que existem coisas caricatas, né? A gente sabe que uma parte é realmente vida real, a outra é imaginação, criação e tal. Agora, aparentemente, a deficiência dele, até a questão da dificuldade de contato físico, que deve ser alguma coisa que é muito complicado para quem é médico, né? Mas ele acaba compensando com outras coisas, né? O poder de repente, ele pegar e decorar fácil as coisas, né? Ele tem uma facilidade enorme, né? Ao mesmo tempo que ele não tem essa empatia, eu acho que pode ser a palavra, porque eles são muito diretos, né? Não tem filtro. Ele consegue diagnosticar as coisas muito bem, por conta do dom da síndrome de Savant. Já que você estudou bem, o autismo a gente até conhece, porque tem outras séries. Atualmente tem uma advogada extraordinária que está na Netflix há pouco tempo, né, que fala sobre uma advogada que tem autismo. Né? Ela provavelmente tem uma síndrome também, porque não são todos os autistas que vão ter uma memória perfeita. Então, mas essa síndrome que você denominou síndrome de Savant. Então, isso, para quem não conhece, não definição, é o quê? Sim. A síndrome tem o transtorno do espectro autista. Tem várias. Dentro deles vai ter várias. Tem a síndrome de Asperger também. Então, a síndrome de Savant é a síndrome que vai dar os dons geniais para quem é autista. Então, a característica da síndrome de Savant no Shawn é ter uma memória perfeita para anatomia. Que é ótimo para ele. Entender bem, exato. No caso da Yu é decorar a memória, né? Visual memória também. Memorizar para eles é fácil. Nome de coisas, de peças de corpo, de ossos, enfim, né? Interessante. Agora, você é claro, você não fez o percurso todo, porque você entrou na metade, apesar disso, você conseguiu apresentar um trabalho, defender, né? O que você acha que o teu trabalho contribui para a área de comunicação? Que é legal ter estudado isso. Porque quando você apresentou, não existia uma banca, né? Existia um júri, alguma coisa parecida. Professores que estavam lá para ouvir e dar o parecer, né? O que eles acharam de mais positivo no teu trabalho? Olha, ela foi, assim, uma das que melhores retrataram. Apesar que toda série vai ter seu problema. Mas até do Doctor tem um tipo de retratação do transtorno autista. E agora, aí, a partir disso, melhorou. Melhorou a forma que o autista foi retratado. Tá. Então você está falando do ponto de vista de quem assiste... Da mídia, do ponto de vista da mídia. Então, eu acho que o que pode contribuir para a comunicação é isso. Qual a importância de se retratar os deficientes intelectuais, que a gente fala que são as doenças invisíveis. Porque desde que começou a televisão e os filmes, você tinha um deficiente ali e outro aqui. Agora, as deficiências intelectuais, elas são abordadas muito mais para cá. É mais ou menos nesse ponto aí de importância para a comunicação. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.